perfume da injustiça. Existe um cheiro que só quem foi ignorado por muito tempo conhece. Não é suor, nem sangue. É mais denso. É o cheiro da alma apodrecendo em silêncio. Um homem que tentou ser bom demais começa a exalar esse odor invisível. Não porque fez algo errado, mas porque fez tudo certo, e ainda assim foi descartado. Ele acreditava que sua gentileza seria escudo, mas virou alvo. Ele acreditava que sua bondade seria ponte, mas virou corrente. Aos poucos percebeu que o mundo não o recompensava, apenas o usava como cenário, como figurante da história de outros, como enfeite de relacionamentos que jamais o respeitaram como presença. Esse homem no começo não entende. Ele insiste, sorri, oferece mais do que pode, até começar a se odiar por isso. E é aí que o cheiro começa. Primeiro, uma náusea leve. Depois, o enjoo de ouvir a própria voz pedindo desculpas por sentir. A dor que vem disso não grita. Ela sussurra. Ela não corta de uma vez. Ela corrói como ácido lento. E então, surge uma pergunta que não deveria ser feita. Por que eu ainda tento? Nesse momento algo muda. Não é a raiva ainda. É o cansaço. É o início da mutação. Schopenhauer dizia que a compaixão nasce do sofrimento. Mas a maldade, essa sim, nasce do desprezo pela dor dos outros. E poucos são mais desprezados do que o homem bom que se oferece demais. Ele vira piada. Vira peso. Vira passado. Até que um dia, ele decide não pedir mais. E esse silêncio assusta, porque agora ele não quer mais agradar. Quer desaparecer. Ou pior, quer ser lembrado como quem não se ajoelha mais. Você conhece esse homem? Ele mora dentro de você? Talvez você esteja no ponto exato em que a bondade começa a fermentar. Esse vídeo não é conteúdo. É código. Não traz promessas, traz espelhos. E se você continuar aqui até o final, vai entender por que os bons, quando deixam de implorar por amor, se tornam os mais perigosos. Agora feche os olhos. Respire fundo e sinta. Esse cheiro que você sente é o perfume da injustiça. Ele não sai com banho, só sai com sangue novo. Só sai quando você para de se explicar. Verdade. 1. A bondade é vício de controle disfarçado. A dor invisível. A maior ilusão de um homem que busca ser bom. É acreditar que isso basta. Que sua doçura o blindará da dor. Que sua compreensão o tornará insubstituível. Mas o mundo não respeita quem se curva fácil. E a bondade, quando nasce do medo, tem cheiro de submissão. Tem gosto de desespero disfarçado de carinho. A dor do bonzinho não começa com a rejeição. Começa antes, quando ele percebe que sua entrega é silenciosamente ignorada. Não com violência, mas com indiferença. Ele não entende por que, quanto mais se doa, mais é esquecido. Por que suas palavras doces nunca são lembradas? Por que seus gestos não provocam admiração? Apenas conforto momentâneo. Ele se confunde. Acha que está sendo justo. Acha que está fazendo o certo. Mas no fundo, está tentando controlar. Porque o medo de ser abandonado é tão antigo nele que virou hábito. E o hábito virou personalidade. O bonzinho não é gentil por escolha. É gentil por pânico. Cada gesto de bondade é uma tentativa desesperada de manter o outro por perto. Cada palavra macia é uma armadilha emocional feita de algodão. Ele não dá para compartilhar. Ele dá para ser aceito. E por isso nunca impõe. Nunca exige. Nunca grita. Nunca rompe. Porque romper seria perder. E perder significaria confirmar o que ele teme desde criança, que ele não é suficiente. A dor invisível não vem do que fazem com ele, vem do que ele faz consigo mesmo, ao se mutilar emocionalmente para caber no espaço que os outros permitem, ao diminuir sua verdade para manter uma paz que só existe do lado de fora. E o mais cruel é isso. Ele acha que está amando, mas está implorando. A bondade, nesse contexto, é um vício. Um vício de controle mascarado de compaixão. E como todo vício, ela cobra um preço altíssimo. No final, o bonzinho é o primeiro a ruir. Não porque foi maltratado,
mas porque traiu a si mesmo, achando que isso o protegeria. E quando percebe isso, não sente só tristeza, sente nojo, nojo da própria fragilidade. É aí que a mutação começa, mas ainda é só o início. O refém da reciprocidade. Há um tipo de escravidão que parece virtude, é aquela que transforma o gesto em dívida. O afeto em moeda. A bondade em chantagem emocional. O bonzinho não dá porque é pleno, dá porque precisa ser aceito. E quando a aceitação não vem, algo dentro dele apodrece. Ele nunca disse em voz alta, mas esperava retorno. Esperava que o carinho voltasse. Esperava que o respeito viesse como pagamento silencioso por tudo o que ofereceu de graça. Esperava gratidão. E quando não veio, o veneno começou a subir. No começo é uma frustração contida, um incômodo na garganta. Uma sensação de injustiça. Depois vira ressentimento. E o ressentimento nesse tipo de homem é perigoso, porque não explode, fermenta, não acusa, observa, não confronta, anota. Ele começa a se tornar frio sem perceber. Vai deixando de responder com entusiasmo, deixando de ceder, deixando de acreditar. Mas o mais perigoso ainda não é isso. É que ele começa a enxergar tudo como ingratidão, mesmo quando não é. A mente dele se vicia em contar o que deu e cobrar o que não recebeu. E esse vício, essa matemática emocional silenciosa, transforma sua bondade em rancor. Cada favor vira armadilha. Cada gesto vira uma promessa não cumprida. O bonzinho se torna então um homem cínico. Mas não cínico no discurso, cínico na alma. Ele não acredita mais no bem, porque o bem para ele virou farsa. E toda vez que oferece algo, já sabe que vai se decepcionar. Mas faz mesmo assim, como se fosse um experimento masoquista. Como se quisesse provar para si que o mundo realmente não vale sua entrega. Esse tipo de homem não quer só amor, quer justiça emocional. Quer que o outro sofra o peso da dívida invisível que ele carrega. E aí, ele se transforma em bomba-relógio, com um sorriso cansado e uma contagem regressiva no peito. Ele não ataca de imediato, mas quando explode, não sobra nada, porque não é uma explosão contra o outro. É contra si, contra anos de silêncio, anos de espera. Anos de manipulação emocional disfarçada de doçura. O refém da reciprocidade é o homem que nunca entendeu que dar, sem esperar, é liberdade. Mas dar esperando retorno é cárcere. E agora ele está preso, não por correntes físicas, mas por contratos emocionais que só ele assinou e que ninguém nunca prometeu cumprir. Verdade 2. A raiva dos bons é arma atrasada. A explosão pós-desprezo. A fúria dos bons não tem som. Ela se forma em silêncio. Ela nasce quando o grito engasgado vira tumor psíquico e o coração, em vez de sangrar, começa a calcificar. Eles dizem que ele é calmo, que é maduro, que é equilibrado. Mas ninguém viu quantas vezes ele engoliu o choro para não parecer fraco. Ninguém viu quantos tudo bem ele disse, com vontade de desaparecer. Ninguém sentiu o calor da vergonha que ele escondeu no estômago ao ser ignorado de novo. E por muito tempo ele tolera. Tolera porque tem medo de ser visto como agressivo. Tolera porque ainda quer ser aceito. Tolera porque acredita que um dia vão perceber. Mas ninguém percebe. Porque o mundo só respeita quem é capaz de morder. E o bonzinho na jaula é visto como doméstico demais para ser temido. Só que ele não esquece. A mente dele grava tudo, com detalhes, com datas, com cheiro. E um dia o acúmulo vira excesso. E o excesso transborda. Não é uma explosão teatral, é um colapso interno. Ele não grita, ele para de responder. Não agride, mas começa a te olhar com frieza. Não briga, mas cala. E o silêncio dele começa a doer mais do que qualquer tapa, porque agora ele não quer resolver. Quer distanciar, quer que sintam falta dele, mas tarde demais. A ternura que antes era combustível, agora é veneno. Tudo o que ele deu, agora se transforma em desprezo. E quem um dia teve acesso ao coração dele, agora implora por migalhas de presença. Mas ele já foi embora, mesmo ainda estando ali.
Essa raiva não é violenta, é lúcida. É a lucidez de quem entendeu que perdoar sempre é se trair lentamente. Ele não quer vingança, quer esquecimento. Quer que o outro viva o mesmo vácuo emocional que ele viveu por anos. E isso, nos bons, é fatal, porque eles sabem exatamente onde ferir. Sabem exatamente como se ausentar de um jeito que destrói. E o fazem, sem levantar a voz. Essa é a explosão dos bons. Ela não é barulhenta, ela é cirúrgica. Ela não derruba portas. Ela tranca o coração por dentro e joga a chave no abismo. O ódio como reconexão. Existem sentimentos que não nascem. Eles despertam. O homem que sempre buscou ser gentil, compreensivo, cuidadoso, um dia acorda com um gosto diferente na boca. Não é sangue, não é lágrima, é ódio. E não é um ódio qualquer. É o tipo que não faz barulho. É o tipo que não pede revanche. É o tipo que apenas sussurra: agora eu vejo. Durante anos ele engoliu tudo: desprezo, negligência, traições passivas, falta de presença. E mesmo assim, tentou manter a compostura. Tentou justificar o outro. Tentou perdoar antes mesmo de ser pedido, porque acreditava que era isso que um homem bom fazia. Mas por dentro estava morrendo. Por dentro estava construindo uma câmara escura, onde sua raiva crescia sem forma, sem nome, sem voz. Até que um dia essa raiva virou forma. E o nome dela era clareza. Ele começou a enxergar os padrões, a perceber como sempre foi escolhido por último, como só lembravam dele quando tudo o resto falhava. Como só era ouvido quando não havia mais ninguém para ouvir. E a fúria que antes parecia errada, agora parecia justa. Não porque ele queria destruir, mas porque queria finalmente sentir-se inteiro. E a única coisa que o fazia sentir vivo era essa raiva. Era o ódio como reconexão, não com o outro, mas com algo antigo dentro dele. Algo que foi calado por anos. O instinto de sobrevivência. Schopenhauer disse: a compaixão é a base da moral, mas quando ela falha, resta o desprezo e a fúria. Esse homem tentou a compaixão, tentou o diálogo, tentou a doçura, tentou o silêncio. E o que recebeu? Desprezo. Agora a fúria não é mais um erro. É o que resta. Ela reconecta ele à sua força, ao seu limite, à sua capacidade de dizer não com o olhar, de dizer chega sem uma palavra. Esse ódio, paradoxalmente, é o que o impede de continuar rastejando por afeto. É o que o faz voltar a se respeitar. Porque o homem bom que acordou é o homem que entendeu que amar a si mesmo exige matar o personagem que ele interpretava. E esse personagem era gentil demais para sobreviver. Verdade 3. Quem não é temido é usado. A fragilidade que atrai predadores. Existem presenças que não impõem respeito. Existem homens que, mesmo em silêncio, são percebidos como fracos. E não porque falam pouco, mas porque sua ausência de limite grita. Esse é o bonzinho. O homem que se acostumou a sorrir quando era ignorado, a ceder quando era desrespeitado, a permanecer, mesmo quando estava sendo diluído. Ele acreditava que ser gentil o tornaria amado, mas ser gentil demais, sem estrutura interna, o tornou previsível. E no mundo real, previsibilidade sem força é convite ao abuso. Predadores emocionais não caçam pela fome, caçam pelo instinto, farejam fraqueza como quem detecta sangue. E quando encontram alguém que não reage, não impõe, não recua, agem. O bonzinho não percebe. Ele pensa que está sendo respeitado pela sua paciência, mas está sendo testado. Testado o tempo todo, e cada vez que não reage, o outro avança um pouco mais, tira um pouco mais, diz um pouco menos, desaparece um pouco antes, até que um dia não há mais ele. Há apenas a carcaça emocional de alguém que um dia acreditou que bondade era suficiente. Ser bom sem ser temido. É como andar nu num campo de guerra. É como colocar flores na porta de uma trincheira. É como oferecer água ao inimigo e esperar que ele retribua com paz. O mundo não funciona assim. As relações humanas, mesmo as mais afetivas,
operam em códigos de presença. E presença sem fronteira clara vira fraqueza simbólica. Quando um homem não é temido, ele se torna acessório. Ele se torna paisagem. Ele se torna aquele que estará lá, sempre. E é exatamente por isso que o descartam. Porque a previsibilidade de sua entrega anula qualquer mistério. E onde não há mistério, não há respeito. Onde não há tensão, não há valor. Onde não há risco de perda, não há investimento. O bonzinho acredita que o amor verdadeiro não exige medo, mas confunde medo com pavor. Confunde respeito com submissão. Ele não entende que ser temido não é ser cruel. É ser percebido como alguém que pode ir embora. Como alguém que carrega escolha nos olhos. Como alguém que não hesita em fechar a porta quando sua alma é violada. O homem que não é temido é usado. E o pior, ele se culpa por isso. Acha que o erro foi seu afeto, quando na verdade o erro foi sua ausência de limites. E limites não se pedem, se impõem com o silêncio, com a ausência, com a frieza cirúrgica de quem entendeu que ser bom, sem estrutura, é se oferecer ao abate. A amabilidade como fraqueza evolutiva. A evolução não é gentil, ela premia o que sobrevive, não o que agrada. E em tempos de guerra emocional, a gentileza sem estrutura é uma falha de adaptação. O homem bom que insiste em ser amável em qualquer cenário está jogando um jogo para o qual não tem armadura. Ele entra nos campos de batalha da vida com flores nos bolsos, mas flores não estancam sangue, não afastam predadores, não servem como escudo. Ser amável é belo, mas só quando nasce de um lugar seguro. Quando vem de dentro, não como tentativa de validação, mas como transbordamento de presença. O problema é que o bonzinho não transborda. Ele se esvazia tentando ser aceito. E ao fazer isso, vira presa, porque a sociedade não é construída sobre gratidão. É construída sobre hierarquia simbólica, e quem não impõe presença cai na base da pirâmide. É usado, é descartado, é trocado por alguém que diz não com firmeza. A amabilidade nesse cenário é como pele fina em mundo de ferro. Não importa quão pura seja sua intenção. Se não houver blindagem interna, ela será lida como fraqueza. E fraqueza atrai desrespeito, não por maldade, mas por lógica psíquica. Em ambientes afetivos hostis, o mais adaptado não é o mais sensível, é o mais simbolicamente temido. Aquele que sabe ser amável, mas também sabe cortar, que sabe sorrir, mas sabe silenciar, que sabe ceder, mas sabe sumir sem aviso. O bonzinho, no entanto, não aprendeu esse equilíbrio. Ele se especializou em não incomodar, em ser leve, em ser o cara legal. E por isso mesmo, foi deixado por último. Ou pior, nunca foi realmente escolhido, porque não era homem, era função. Era utilidade emocional, era ombro, era ouvinte, era consolo, nunca tensão. E o desejo mais profundo, mesmo de quem busca afeto, é sentir que o outro pode ir embora. Porque é esse risco que cria valor. É essa tensão que gera desejo. É esse limite que gera respeito. Sem isso, o bonzinho vira a extensão da necessidade do outro. Nunca um mistério, nunca um perigo, nunca uma presença. A amabilidade em excesso torna o homem descartável, não por maldade alheia, mas por falha evolutiva na leitura simbólica de seu comportamento. Ele não foi cruel, foi previsível. E previsibilidade nesse mundo é convite ao esquecimento. Verdade 4. A humilhação transforma o medroso em monstro. A semente do inverso. Todo monstro começa como um homem invisível, não como uma criatura, mas como um pedido de afeto ignorado, como uma promessa quebrada, como uma tentativa de amor que só encontrou silêncio. O bonzinho, aquele que um dia acreditou que seria visto pela sua entrega, descobre tarde demais que o mundo não respeita oferendas, respeita fronteiras. E quando ele se dá conta disso, não vira sábio, vira assombrado. Ele começa a carregar cada humilhação como se fosse um prego enfiado no peito. E cada um desses pregos vai moldando uma nova criatura por dentro. Ela ainda não tem nome, mas já sussurra que ele foi idiota por esperar,
que foi fraco por insistir, que foi burro por amar. E ele acredita, porque está cansado, porque não aguenta mais ser o homem que perdoa, que compreende, que espera. Ele quer parar de sentir vergonha por existir demais. E a vergonha é o útero do monstro. É ali, naquela culpa por ter se mostrado, que começa a formação da nova identidade. Ele começa a se afastar, não dos outros, de si. Começa a reescrever a própria história no escuro. Começa a observar o mundo como quem planeja algo. Não vingança, mas substituição. Ele não quer mais ser bom. Quer ser impenetrável. A dor não grita mais. Ela instrui. E cada nova decepção é como um curso intensivo de frieza. Ele aprende rápido, porque está faminto. Não por afeto, mas por não sentir mais nada. A raiva dele não é barulhenta, é cirúrgica. Ele não destrói de uma vez. Ele desaparece por partes. Ele começa a rir menos, a olhar menos, a falar menos. E o que antes era calor, vira sombra. A sombra é o lugar onde ele guarda tudo o que foi negado, tudo o que engoliu, tudo o que não pôde dizer. E um dia, essa sombra ganha forma, ganha voz, ganha postura. Ele não pede mais amor. Ele pede distância, não busca mais compreensão, busca controle. Esse é o ponto da virada. O homem que era medroso descobre que o medo de ser odiado é o que o mantinha preso. E quando ele perde esse medo, ele se torna perigoso, porque agora ele pode dizer tudo, pode romper tudo, pode cortar tudo, e o faz, sem hesitação. Esse é o nascimento do inverso, não como vilão, mas como consequência. O monstro, nesse caso, é só o grito que ninguém escutou, agora em carne, agora em presença. O rejeitado como arquétipo de risco. Há um ponto em que o rejeitado deixa de pedir, não porque superou, mas porque entendeu que não há mais nada a ser dito. Ele não implora mais afeto. Ele não busca mais explicação. Ele apenas observa, em silêncio, como cada gesto de desdém alimenta algo novo dentro dele. Esse novo não tem nome, mas tem forma. É uma frieza que começa na nuca e vai descendo devagar, até chegar no peito, até congelar o que antes era calor. O homem rejeitado aprende com o tempo a olhar o mundo como um campo minado. Ele já pisou em todas as minas e agora sabe exatamente onde não pisar. Mas mais do que isso, sabe onde os outros vão pisar. Ele vira risco não porque quer punir, mas porque se tornou lúcido, porque a rejeição o fez enxergar com olhos que não piscam. Ele vê padrões, vê intenções, vê manipulações escondidas em abraços, vê ausências travestidas de amor e principalmente vê a si mesmo, não mais como vítima, mas como alguém que deixou de respeitar os próprios limites para ser escolhido. Essa lucidez é brutal, porque ela arranca dele a esperança, e com a esperança leva também a doçura. O homem rejeitado descobre que afeto sem reciprocidade não é ternura, é suicídio emocional lento. Então ele para de doar, para de explicar, para de justificar. E quando para, os outros estranham. Você está diferente, você está frio, você está estranho. Mas ele não está nada disso. Ele está acordado. E quem acorda, não se curva mais. Ele descobre com estranha paz que ferir, às vezes, é a única linguagem que os outros compreendem, não como crueldade, mas como limite, porque ele tentou com carinho, tentou com silêncio, tentou com presença, e só foi visto quando ameaçou ir embora, só foi ouvido quando cortou. Só foi respeitado quando virou risco. Esse homem agora é um arquétipo ambulante. Ele não se vinga. Mas ninguém ousa repetir com ele o que fizeram antes, porque ele aprendeu a colocar medo, sem ameaçar. A rejeição o ensinou a linguagem da ausência, a linguagem do corte cirúrgico, do não dito que pesa mais que grito. Ele virou o que os outros chamam de insensível, mas o que ele chama de inteiro. Verdade 5. O perigo surge quando o coração esfria, a morte da esperança.
Existe um silêncio que não busca reconciliação. É o silêncio que nasce depois da última tentativa, depois do último esforço, depois da última esperança assassinada à luz do dia, e ninguém notou. O homem bom morre por dentro não quando é traído, mas quando entende que, mesmo oferecendo tudo, jamais será visto como suficiente. Não é um grito que marca esse momento. É o colapso mudo. É a pausa longa. É o olhar vazio diante do espelho. Nesse instante, ele deixa de esperar. Não por escolha, mas porque algo dentro dele simplesmente desliga, como uma luz queimada em quarto escuro. O coração dele, cansado de bater por promessas, resolve endurecer, não como defesa, mas como luto, porque a esperança para ele era uma religião. Acreditava que se fosse bom o bastante, alguém o veria, alguém o escolheria, alguém ficaria, mas ninguém ficou. E quem ficou, ficou por conveniência, nunca por reverência. E quando essa verdade finalmente se instala, não há ódio, não há vingança, há frieza. Frieza pura, frieza limpa, frieza que não cobra, que não quer conversa, que apenas encerra. O olhar muda, fica direto, fica sem brilho, não busca mais cumplicidade, busca controle. Ele para de pedir, para de tentar, para de se mostrar. E o que era afeto vira cálculo. A voz dele, antes macia, agora é monossilábica. Não por arrogância, mas porque aprendeu que o silêncio fala mais do que qualquer pedido de atenção. Esse homem não se tornou cruel, se tornou letal, no sentido simbólico. Letal para jogos emocionais, letal para carências disfarçadas de amor, letal para narrativas que antes o escravizavam. Agora ele não quer ser amado, quer ser intocável, porque entendeu que o amor para muitos é só uma desculpa para sugar, e a esperança era o tubo por onde o sangue dele escorria. Com a morte dessa esperança nasce um novo tipo de homem. Não melhor, não pior, apenas impenetrável. E isso assusta, porque agora ele não precisa mais ser compreendido, ele precisa ser respeitado. E acima de tudo, precisa manter o coração frio, como forma de nunca mais ser manipulado pela ilusão do calor. A lucidez como vingança. Alguns homens escolhem a frieza, outros não tiveram escolha. A frieza chegou como sobrevivência, como o único caminho para não enlouquecer de novo. Esse homem não busca vingança no sentido clássico, não quer destruir o outro. Quer, acima de tudo, nunca mais ser tocado pelas mãos que um dia o desfiguraram emocionalmente. Ele não fala mais sobre amor. Fala sobre limites, sobre distância, sobre controle interno, sobre a ausência de necessidade. E isso não é insensibilidade, é lucidez. Schopenhauer escreveu: a lucidez é o maior fardo do espírito, mas também seu único escudo. Esse escudo não brilha, ele pesa, ele isola, ele silencia, mas protege. Esse homem agora enxerga as intenções antes mesmo que elas sejam faladas. Ele decifra olhares, interpreta silêncios. Lê entre linhas com olhos de quem já sangrou onde hoje sorri. Ele não se entrega mais, não por rancor, mas porque aprendeu que a entrega sem filtro é autoaniquilação. Ele se tornou clínico nas relações. Não calcula por frieza emocional, mas por lucidez de sobrevivente. Ele já morreu uma vez, quando foi ignorado com um sorriso. Ele não voltará para o mesmo abismo. A lucidez o afastou da ingenuidade, e com ela levou também a esperança de um amor puro. Mas deixou algo mais valioso: a capacidade de dizer não com o olhar, de romper vínculos sem explicar, de escolher a si mesmo antes de qualquer pacto emocional. A vingança dele é o silêncio, é o olhar que não implora, é o corpo presente, mas inacessível, porque agora ele carrega uma certeza. A lucidez não traz conforto, traz soberania, e só quem já foi rasgado pelo afeto mal dado entende o prazer oculto de não precisar mais de ninguém. O silêncio do homem indomável. No fim, não sobrou barulho, não sobrou apelo, não sobrou súplica. O homem que um dia pediu amor de joelhos agora anda em silêncio, não como quem se esconde,
mas como quem já viu demais para precisar provar algo. Ele não virou cruel, virou inteiro. A dor não o quebrou, o esvaziou do excesso, da esperança cega, do desejo de agradar, da urgência de ser aceito por quem só o via como extensão de suas carências. Esse homem agora se move com outro tipo de presença. Presença que não implora. Presença que não se explica. Presença que não teme ser odiada. A frieza dele não é vingança. É estrutura. É maturidade emocional de quem já atravessou todos os piores cenários psíquicos e sobreviveu a si mesmo. Ele fala pouco, olha nos olhos. E quando se cala, o ambiente muda. Porque todos sabem que o homem que sofreu em silêncio carrega o tipo de dor que não precisa ser dita. E que, se ele está quieto, é porque já tomou sua decisão. E essa decisão é inegociável. Ele não grita, ele encerra. Não luta por atenção, corta vínculos, não prova seu valor. Caminha em direção ao que faz sentido, mesmo que isso signifique caminhar só. Esse é o homem indomável, não porque não sente, mas porque aprendeu a sentir e continuar de pé. Schopenhauer encerraria com a frase que resume toda essa jornada. Aquele que aprendeu a sofrer em silêncio, aprendeu a dominar o mundo por dentro. Agora é você quem escolhe. Volta a pedir, ou aprende a calar com presença. Porque o silêncio, quando vem de um homem que renasceu, não é ausência, é comando. E os que suportam escutar esse silêncio, entram para o culto dos que acordaram. Se isso te feriu, comenta. Eu sei. Se te libertou, comenta. Não volto mais. Porque esse vídeo não foi conselho, foi lâmina. E agora, você sangra mais limpo. Você ainda quer ser amado. Ou finalmente está pronto para ser temido? Essa é a pergunta que separa os bons que ainda rastejam dos perigosos que aprenderam a andar em silêncio.